Semana que vem vai estar aula normal, então? Vai, Entendi. tá bom? Ok, gente. Então, começou, vocês não esqueçam de colocar o nome, o número e a série, tá bom? Então, boa tarde a todos. Essa é a nossa primeira aula aí do terceiro bimestre. E a gente tem aí uma sequência até o dia 16 de outubro para estar estudando todo esse conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Pode passar, Daniel. Essa semana nós teremos as APs, né? Então, quinta e sexta, vocês fiquem atentos ao horário, vai ser no horário da tarde, que todos os alunos devem participar, porque é importante para vocês, é importante para a escola, porque é uma das provas que mede o índice de aprendizagem de vocês, especificamente. E também estará valendo nota, tá? Então, essa prova, esse bimestre, ela vem com um peso maior, porque a escola definiu já a nota que essa prova vai estar valendo para todos. As habilidades e competências que nós vamos trabalhar esse bimestre é que vocês possam reconhecer em base de textos e mapas, ou até mesmo iconografias, a dinâmica demográfica do Brasil e do mundo. Então, nós vamos estudar aí população. Todo mundo sabe o que significa iconografias? Não. Não, iconografia são fotos, né, imagens. Então, sempre que a gente fala iconografias, a gente está se referindo a imagens, a fotos. Mas é qualquer tipo de imagem? E fotos, sim. Pode passar. Qual é o objetivo? Né? Que vocês possam interpretar a dinâmica demográfica populacional e compreender as diversas interações e os conceitos relacionados à população, tanto no Brasil quanto à população mundial. O que é demografia? Demografia é uma ciência, né, que está relacionada ao campo das ciências sociais, e essa ciência ela tem como objetivo de estudo a quantidade. Então, ela vai medir o quantitativo das populações humanas, as suas variações, os estados em que ela está acoplada e o índice de crescimento ou de redução, tanto no país, quanto em uma região, quanto no mundo. Passa, Dani. Entre as ciências sociais, né, na qual a demografia está presente, a gente vai sempre relacionar os estudos geográficos, porque a geografia ela tem o papel também de estar estudando as populações, junto com os conceitos que a demografia traz, e que nós possamos estar citando essa demografia de uma forma muito mais relevante para que todos os governos, para que todas as pessoas, para que todas as outras instituições possam estar tendo acesso a esses dados e informações. Então, é praticamente um estudo estatístico. A demografia, ela é responsável por analisar a dinâmica demográfica, a dinâmica das populações ou dos habitantes da Terra. Ela vai oferecer dados, né, tanto analíticos quanto estatísticos, que nos ajudam a entender a forma como as pessoas se organizam no planeta ou em um determinado lugar. Então, digamos que ela está baseada a estudar a interação entre pessoas. Ela ainda é uma ciência, né, que estuda a quantidade ou a dinâmica da população, tanto por meio estatístico, né, e ela vai se basear em critérios. Quais são esses critérios? Vários, né? Seja religião, seja educação, seja grupos étnicos, né, outros fatores que influenciam, como taxa de mortalidade, fecundidade, migração, mortalidade, entre outros. Então, tudo que se relaciona ao ser humano, às pessoas, a demografia vai estar tendo como critério de análise e definindo esses dados. Quando ela define, ela coloca como estatística. Todos vocês estudam aí matemática e a gente sabe que estatística é uma média de um conjunto, ou de um todo, vamos dizer assim.
essa área do conhecimento, né? Ela tanto está dentro da geografia quanto das outras ciências sociais, porque a sociologia pode estudar, a filosofia pode estudar, até mesmo a matemática entra dentro desse campo, porque a gente vai estar sempre relacionando dados, né? E ela aplica esses contextos, né, dentro das teorias sociais, e esse termo pode ser entendido, né, como o estudo de um povo, literalmente falando. Também conhecida como geografia da população. Então, sempre que a gente falar geografia da população ou demografia, vamos estar falando da mesma ciência ou aplicando o mesmo termo. E a demografia ela tem como base a análise e a interpretação dos mais diversos dados quantitativos, principalmente aqueles que são baseados em estatística. Então, a população é o número de pessoas, né, que está habitada em um território ou uma região especificamente. Algumas informações importantes são analisadas para que a compreensão do funcionamento do espaço seja compreendido, né? Então, o que a gente analisa dentro desse contexto para entender como as populações se organizam no espaço, ou como essa dinâmica interage. A gente analisa o ciclo de crescimento, o nível médio de renda, a distribuição dessa renda e o índice de crescimento populacional. Então, tem o ciclo de crescimento e o índice de crescimento. São duas coisas diferentes que está acoplada dentro da compreensão do funcionamento dos dados estatísticos de uma população. Oi. Professora, quais seriam as diferenças entre elas, o ciclo e o índice? Quando a gente fala no ciclo, a gente vai colocar todas as taxas junto. Quando a gente fala no índice, a gente vai se relacionar à população de um lugar. Então, o índice de crescimento da população brasileira. Então, a gente vai pegar a taxa de natalidade versus mortalidade, mais o índice de migração que entrou dentro do país, os que saíram, e a gente vai fazer esses dados. Quando a gente fala no ciclo de crescimento, a gente pega apenas taxa de fecundidade de um lugar, mais a taxa de mortalidade. Porque o ciclo, ele é rotativo, né? Uhum. Entendeu? Entendi. Tá, pode passar. No Brasil, né, quem é responsável por fazer essas análises estatísticas, né? Então, é o IBGE. Né? Todos vocês aí já sabem o que é o IBGE, né? Todo mundo tem aí o conceito Sim. do IBGE, né? Então, esse ano o IBGE vai estar realizando o nosso censo demográfico, né? Que é um ano bem marcante na história do país. O último que nós tivemos foi em 2010, mas depois eu abordo junto com vocês esse conceito, tá? Pode passar, Dan. Daí o IBGE, ele caracteriza a população brasileira. Dentro dos dados do IBGE, que é na nossa próxima aula, nós somos multiculturais. Então, nós somos um povo multiétnico. E nós temos essa característica, né? A mistura. O IBGE é, né, esse instituto que trabalha com a demografia ou que estuda a população brasileira, e ele é considerado o principal órgão que realiza pesquisas sobre a população como o censo demográfico, né? O censo, ele acontece a cada 10 anos, e é ele que faz esses estudos estatísticos, né? E fornece e coleta dados sobre a população brasileira como um todo. Tem algum outro órgão que faz isso? Sempre vai ter outras instituições, mas o oficial, o que oferece todos os dados, principalmente governamentais, é o IBGE. No mundo é a ONU, tá? O IBGE, ele, quando realiza o censo, ele vai sempre atribuir características à renda da população, principalmente no contexto familiar, à saúde dessa população, dentro de grupos, né, ou de regiões, crenças religiosas, número de pessoas, né, ou sexo, então, homem, mulher, criança e idoso, onde essas pessoas vivem, como elas vivem,
né, e assim ele vai computar esses dados, realizar, né, tabelas estatísticas e oferecer aos órgãos governamentais, principalmente ao federal, ao estadual e, em alguns critérios, ao municipal, né? E, a partir disso, o governo realiza estudos e aplica, né, conceitos voltados à saúde, à infraestrutura, à educação e outras, né, coisas que a população daquele lugar mais necessite. O próximo censo brasileiro, né, ele será realizado agora entre o mês de agosto e outubro, pelo menos oficial é isso. Se houver alguma mudança, eu acho que ainda não foi colocado. Eu até tentei pesquisar, gente, mas eu não vi. A única coisa que eu consegui ter acesso é que realmente os concursos para as pessoas que irão realizar o censo, ele aconteceu, né? Então está tudo previsto. Com essa questão de pandemia, eu não sei como ficará, mas oficialmente a data é essa. Ah, professora, não aconteceu? Nós sabemos que as coisas no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, né, está em época atípica. Pode acontecer, pode não acontecer. Entenderam? Sim. Ok. Sim, professora. Vamos lá. Ao organizar e interpretar esses dados, né, a demografia consegue estabelecer uma análise quantitativa. Então, de novo, nós vamos trabalhar sempre com dados, né? O que resulta em uma quantidade de insights. Então, a partir do momento que o governo ou o IBGE computa os dados ou a estatística, eles têm insights sobre a dinâmica da população na Terra, ou no país, ou na região. Dessa forma, é possível mapear os mais diferentes aspectos, utilizando esses dados como base para estudos sociais. O que são essas bases de estudo? No que aquela população é carente? Então, digamos que eles realizam o censo aqui no bairro de Guaianazes. Eles vão computar os dados de toda a população de Guaianazes e analisar, né, socialmente o que é necessário para essa população. Quais são os déficits que ela oferece? Quais são os superávites? Onde o governo precisa investir mais? Onde a população é maior? Se é no número de idosos, se é no número de crianças, se é no número de mulheres. Daí eles vão computar a renda daquela família. Aquela família é uma família governada apenas por mulher? É uma família governada pelo pai e pela mãe? Os dois trabalham? Quem sustenta a casa? Como são os filhos? E assim eles realizam esses dados e oferecem para que essas dinâmicas sociais sejam, né, trabalhadas na sua mais composta infraestrutura como um todo. Porque quando a gente fala em estudos sociais, a gente vai sempre analisar que essa população ela tem que ter acesso a todos os meios e bens possíveis para a manutenção da vida, principalmente. Aí, quando a gente coloca manutenção da vida, né, a gente vai sempre elaborar saúde, trabalho, educação, saneamento básico e toda aquela infraestrutura que o ser humano necessita e que é de direito para que ele tenha uma vida plena, vamos dizer assim. E aí, quando esses dados são computados, o governo decide, né, quais as práticas ou quais as decisões ele vai implementar dentro das políticas públicas, né, porque entra nessa questão de população. Então, é por meio desses dados que o governo decide quais são as políticas públicas que ele irá trabalhar naquele lugar. Professora, é como uma grande pesquisa social, É né? uma grande pesquisa social, né? Nem sempre é respeitada, né? Vamos lá. Né? Então, nós temos aí os institutos de estatísticas e demografia, como é o caso do IBGE no Brasil, são fundamentais para balizar. Então, é por meio desses estudos que eles têm um parâmetro, né? As políticas de governo. Né? Então, no caso de governo, dentro de cada país. No nosso caso, o governo brasileiro. Onde eles recolocam recursos e investem em determinadas áreas, como os relatórios de estudos oriundos desse grupo. Então,
quando o IBGE realiza uma pesquisa, ele vai numa aldeia, né? Então, ele vai analisar ali, ele vai ter como parâmetro, como uma baliza, no que o governo precisa investir dentro daquela aldeia. Se é mais em saúde, se é mais em educação, se é mais em infraestrutura, e assim sucessivamente. Qual é a importância disso, gente? Quando o IBGE ou os estudos demográficos são realizados, esses estudos auxiliam no desenvolvimento e na criação de medidas dentro das políticas públicas, como ações sociais e, além de tudo, para que evite o surgimento de problemas urbanos. Isso porque esses pesquisadores, eles conseguem, a partir das pesquisas, entender o crescimento acelerado ou desacelerado das populações. Então, é possível realizar medidas compatíveis com as necessidades. Por que eles fazem isso? Para medir o crescimento ou a deceleração do crescimento. No Brasil, hoje, a gente tem como parâmetro que as zonas urbanas são muito povoadas, as zonas rurais são imensamente vazias. Então, onde os governantes precisam investir mais? Nas zonas urbanas. Então, quando a gente analisa os campos, né, e nós já estudamos aí o espaço agropecuário brasileiro, a gente vai ver imensidões de terras, mas imensidões de terras vazias. Tem necessidade de investir mais naqueles lugares? Não. Nas zonas urbanas, tem maior necessidade de investir? Muito mais, principalmente hoje nas grandes periferias. Pode passar, Dani. A origem da demografia, né? Onde surgiu isso e a partir de quando? A demografia, ela se intensificou a partir da Revolução Industrial, aí de novo a gente cai naquele contexto que a gente amarra o fim do feudalismo, e foi a partir daí que as sociedades começaram a crescer e começaram a migrar para outras regiões, e foi a partir daí que houve a tal chamada explosão demográfica. Então, a população começou a crescer de forma acelerada. A partir daí, houve a necessidade de começar um estudo sobre o povo. No século XVIII, né, de novo, a gente volta na teoria de Malthus, né, eu não sei se vocês chegaram a estudar, mas a cada dia que eu me pego a refletindo, eu falo, hoje nós estamos vivendo a teoria de Malthus, né, de uma, entre aspas, ou de forma não visível, mas nós estamos vivendo isso. Então, o Malthus, ele tem a teoria das populações, e eu vou explicar para vocês qual é o conceito que ele define, e também os contras à teoria de Malthus, e ele já havia estudado aspectos relacionados ao crescimento das populações e seus perigos para a economia dos países. Então, um país superpopuloso, ele é um país arriscado economicamente falando, né? No entanto, houve um francês chamado, acho que é Ashley, gente, vocês que sabem aí, né? Me corrijam, porque eu não conheço essa língua francesa. Não sei se é Ashley, mas se não foi, é isso mesmo também. Né? Ele descreveu um livro, hoje, está lendo, né? Ele descreveu em seu livro, né, elementos de estatísticas humanas ou demográfica comparada, ou demografia comparada. E foi ele que usou esse termo pela primeira vez, né? Então, o que ele diz em seu livro? Ele diz que a estrutura da população, ela tem que se arranjar dentro do espaço, né? Então, quando ele estudou a demografia, ele tinha como objetivo estudar como as populações se estruturavam e como ela se arranjava dentro do espaço geográfico, e como essa população estava distribuída no meio geográfico, ou no meio físico, que a gente chama. Se essa população estava no espaço urbano, ou se ela se concentrava mais no espaço rural. Qual era a composição, por que deveria ser estudada? E ele levou em conta ainda a faixa etária, como o sexo e outras características.
através de cálculos, né? Então, de novo, a gente entra com a matemática. Esses estudos são realizados, né? E quais são, né, os índices, ou os fatores que eles analisam? O número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem, além dos movimentos migratórios, né? Professora, dá um exemplo. Então, nós vamos ter a população brasileira, nós temos o número de pessoas que nascem. Isso é sempre computado a cada 1.000. Nós vamos ter o número de pessoas que morrem, também é computado a cada 1.000 habitantes. E mais os imigrantes que entram aqui em nosso país e as pessoas que saem. A partir desses dados, eles conseguem influenciar a dinâmica da população brasileira. Nasceram 1.000 crianças e morreram 800 pessoas, né? Então, nós temos um saldo ou uma taxa de natalidade superior, porque temos 200 crianças, né, num dado positivo. Entraram-se 100 imigrantes, mas migraram ou emigraram do Brasil 80 para outros países. Então, eles analisam essa dinâmica populacional e eles dizem que isso influencia o nível ou a taxa de população de um país ou de um lugar. E que esses dados são influenciados por diversos fatores. Não importa se seja educação, se seja saúde, se seja emprego, se seja questões políticas e outros mais. Então, são diversos fatores que vão influenciar a dinâmica de um povo. Qual é a importância da demografia para eles? Eles dizem que o fato de estudar a população, né, caracteriza-se como um elemento político. Por quê? Porque é essencial que se caracterize uma sociedade e que, consequentemente, tornam-se necessário compreender o fim ou a fim de tornar possível o planejamento econômico, social, cultural ou político para um país. A demografia, ela compõe 4 abordagens, né? Então, essas abordagens, elas são parecidas, mas elas diferem-se entre si, que variam, só volta um, Daniel, por favor, que variam de acordo com o foco de estudo. A demografia, ela tem abordagem histórica, que tem por objetivo estudar a evolução dos acontecimentos demográficos ao longo do tempo, pesquisando causas e tentando prever consequências. Abordagem doutrinária, essa se ocupa da análise das teorias através de estudos e ideias. Pensadores e filósofos, pregadores, no tocante à população. Então, o que pensam esse povo de acordo com a teoria dos estudos filosóficos, de acordo com os pregadores e de acordo com os pensadores, o que eles pensam sobre dados e dinâmica de população. Por isso que ela carrega esse conceito doutrinário. Então, vamos lá. A igreja, né? Qual é o critério que a igreja elabora para compreender a dinâmica de um povo? Qual é o critério que os dados filosóficos elaboram para compreender a dinâmica de um povo? Então, quando a gente põe na balança, será que, vamos pensar hoje nos movimentos migratórios, né? A migração da população venezuelana para o Brasil, de acordo com a filosofia e a igreja são os mesmos? Então, a gente vai analisar isso. A igreja vai ter uma visão doutrinária dessa migração e os filósofos terão um outro conceito. Por isso que entra de acordo com o pensamento de cada um. Vamos ter abordagem analítica, né? Essa abordagem, ela tem uma precisão matemática, por isso que já fala, são dados analíticos, né? Ela é mais importante porque ela traz técnicas de conhecimento. A abordagem analítica, ela elabora fatos de fornecer dados indispensáveis sobre determinados acontecimentos. E, por fim, a abordagem política, né? Uma vez que é apoiada em todas as demais abordagens. Tenta formular políticas demográficas adequadas ao bem-estar social de todos.
Então, as teorias demográficas, né? Como não poderia deixar de ser, é o estudo das populações, que gerou ao longo dos séculos diversas outras teorias. A seguir, vamos ver quais são elas. Nós vamos ter a teoria de Malthus, né? O Malthus, ele elaborou sua teoria em 798, e ele afirmava que o crescimento da produção não era compatível com o crescimento da população, né? Que se a população continuasse crescendo da forma que viria crescendo, ia faltar alimento para todos. Logo, vamos ver o que ele diz em sua teoria. O crescimento da produção alimentícia seria menor que o crescimento populacional, ocasionando um cenário futuro em que as pessoas não teriam o que comer. Para Malthus, os grandes responsáveis por esse quadro eram os pobres, de modo que pregava o controle moral para resolver a questão. Então, ele diz em sua teoria... Oi. Professora, então quer dizer que para ele, então, se alguém desse dinheiro para os pobres, estava alimentando a pobreza e a morte? Não. É tipo assim? Não. Não. Ele diz em sua teoria que filho tem quem pode. Quem não pode não tem que ter filho, então tem que ser eliminado. Então, a pobreza, ela gera mais pobreza. Logo, os pobres não podem compactuar com o crescimento da pobreza, aumentando o número de filhos. Entendeu? E se os pobres continuar tendo muito filho, não vai faltar alimento só para os pobres que nunca teve, vai faltar alimento para todos, inclusive para quem pode. Compreende? Sim. Ó, o crescimento da produção de alimentos é bem menor do que o crescimento da população. Então, ele diz, se a população está crescendo muito e não tem alimento para todos, tem que controlar o número de pessoas. Logo, tem filho, quem pode. Estamos vivendo isso? Sim. Quantas vezes a gente fala, não tem condição e fica se enchendo de filho? Já ouviram isso? Todos vocês já ouviram isso? Já ouvi isso daí, já. É a teoria de Malthus ou não é? Só que muito mais ainda, a gente vê a teoria de Malthus sendo aplicada na prática, por órgãos governamentais, quando a gente analisa. Controle populacional, quem faz é governo também. Não é só, eu não vou querer ter o meu filho, mas ninguém lhe perguntou se você quer ter filho ou não, meu filho, respeita a opinião dele, ele quer ter filho, deixa ele ter filho, desde que ele trabalhe para sustentar, está ótimo. Entendeu? Eu acho que lá na China tem esse controle de nacionalidade. Muito. Tem muito. Muito, pode ter certeza. Né? Então, vamos lá, Dani, ver quais são as outras teorias. Todo mundo entendeu a teoria de Malthus? Sim. Sim. Né? Solução. Né? Então, vamos lá. Sua solução se baseava na diminuição do número de nascimentos, que, segundo ele, eram responsabilidade da população mais pobre do planeta. Não questionou se o rico tem culpa. Se o rico pode ou não ter filho, é só o pobre. Assim, Malthus dizia que cada pessoa deveria ter apenas a quantidade de filhos que pudesse sustentar. Então, nós vamos ter aí o neo-malthusianismo, né? Então, o novo malthusianismo. Surgido no pós-guerra, ou depois da Segunda Guerra Mundial, pregava que, quanto maior fosse o número de pessoas presentes em um país, menor seria a renda per capita e a quantidade de recursos a serem distribuídos para a população. Desse modo, a teoria sugeria que países com grande taxa de crescimento populacional estariam fadados à miséria. Todo mundo entendeu? Sim. Sim? Tranquilo. Tranquilo? Então, vamos lá. Nós sabemos que o número de países asiáticos, africanos e até mesmo aqui na América Latina, né, são muito grandes em relação à taxa de crescimento da população.
Logo, nas próximas aulas, nós vamos estudar a pirâmide etária e vocês vão ver que os países europeus já têm sua pirâmide etária invertida, enquanto é previsto para a população da Índia ultrapassar a população da China. E a gente vai dizer, olha, a Índia tem que controlar o número de crescimento da sua população, porque a renda per capita de lá não é o suficiente para que todos tenham acesso à produção de alimentos. Logo, a Índia está fadada à miséria. É isso? Vocês entenderam? Professora, eu não ouvi a última parte. Se a população da Índia vem crescendo num ritmo muito acelerado, que está previsto para que a população da Índia ultrapasse a população da China, ainda está fadada à miséria por causa disso? Segundo a teoria dele, sim. Segundo a teoria dele, sim. Agora, não é colocado que um país está fadado à miséria por falta de políticas públicas, por falta de investimento em infraestrutura, por falta de investimento governamental para que aquele país tenha acesso a uma economia de crescimento. Eles colocam a culpa em quem? E o pessoal que está tendo na filho. sociedade, sendo que a gente sabe que é um problema governamental, que é um problema político, né, que é um problema de políticas públicas. Só que o governo tira o dele da reta e coloca a culpa na sociedade, né, sendo que a sociedade ela apenas está fazendo aquilo, Daniel, o ciclo de crescimento. Porque é normal as pessoas nascer, crescer, reproduzir e morrer. Entendeu agora o que é o ciclo do crescimento? É normal você nascer, crescer, reproduzir, crescer. É um ciclo. Agora, se as políticas públicas não permitem com que esse índice de crescimento estejam todos adentrados no bem-estar social, como o Guilherme Nandes colocou, é uma questão de política pública, não de ciclo. Entenderam? Sim, professora. Sim, entendi, professora. Então, vamos lá, né? Aí seria a mesma coisa que a gente falar, os países africanos, que têm uma taxa de crescimento também muito alta, estão fadados à miséria porque as pessoas de lá têm filho e ponto, né? Quais são os conceitos, né, da demografia? Eles são inúmeros, né? Entre esses, né, os mais ligados é a demografia peraí, deixa eu raciocinar. Os mais ligados ao conceito da demografia, é impossível listar todos, mas nós temos parâmetros, né? Por isso que nós vamos listar os principais. Então, população absoluta, que é o número exato de pessoas que vivem em um determinado território. População absoluta e população relativa são duas coisas diferentes, tá? Superpopulação, quando o número de pessoas em um território é maior do que os recursos sociais, econômicos que esse lugar ou essa região conseguem suportar. Taxa de natalidade, que é o número de crianças ou de nascimentos que acontecem em uma determinada área. Taxa de fecundidade, todo mundo sabe na prática o que é taxa de fecundidade? É a quantidade de pessoas que nascem? Não, aí é taxa de natalidade. Eu não sei, não. É o número de filho por mulher. Então, esse está relacionado unicamente à mulher, tá? É o número de nascimentos bem-sucedidos menos o número de falecimentos no parto. Então, é a taxa de fecundidade por mulher. Tipo, nós, mulheres, estamos aqui em um índice dentro da faixa etária de fecundidade. A partir dos 12, vamos lá, 14 anos de idade a 49 anos, a mulher entra dentro desse índice de taxa de fecundidade. As crianças e as idosas, elas não mais se adentram dentro desse índice. Taxa de mortalidade, que é o número de óbitos, sempre vai ser contado a cada 1000. Crescimento vegetativo natural, que é o número de pessoas que cresce, ou o número
que aquela população cresce. De novo, a gente coloca taxa de mortalidade, taxa de natalidade. Se for o número de natalidade ou de nascimento maior que o de morte, esse crescimento natural ele é positivo. Se a taxa de mortalidade for maior que a taxa de natalidade, o número de crescimento é negativo. Né? Então, o óbito é subtraído-se da taxa de natalidade com o de mortalidade. Por isso que nos países subdesenvolvidos, o número ou a taxa de crescimento populacional, ela vem crescendo, e em alguns países crescendo de forma acelerada. Nos países desenvolvidos, principalmente na Europa, né? Estados Unidos ainda não adentrou nesse quesito, a taxa de crescimento deles lá é negativa. Então, por isso que a gente fala, a Europa é país de velho, porque lá não tem o número de nascimento igualitário ao número de mortes. Pode passar. O crescimento migratório de um povo, então, é a taxa de crescimento de um país é obtida pela razão entre o número de imigrantes, pessoas que chegam, e o número de emigrantes, das pessoas que saem. O crescimento demográfico é obtido por meio dessa razão entre o crescimento vegetativo, o crescimento migratório, o êxodo rural, a migração de um povo, né, que sai do seu meio urbano para o meio rural. Então, eles vão analisar, tipo, a rotatividade, né, que essas pessoas fazem ao longo de um tempo. No caso do Brasil, lembrem-se que a gente vai fazer o estudo do censo a cada 10 anos. A metropolização, né, ela entra também nessa questão, é aquilo que eu falei para vocês. A zona rural hoje é totalmente desabitada. No Brasil, nós temos 85% da população vivendo nas zonas urbanas e apenas 15% no meio rural. Então, a migração massiva de pessoas de pequenas e médias cidades para as grandes cidades. Então, quando a gente analisa, né, Lohane, Itanhaém, né, é uma cidade que você lá está totalmente vazia. Por quê? As pessoas hoje ficam aglomeradas nas grandes metrópoles. Por isso que a gente fala as grandes aglomerações urbanas. É onde concentra esse número de pessoas. E, além de tudo, ainda é rotativo. Né? A migração pendular. Professora, o que é a migração pendular? Migração pendular é essa migração diária. Então, aquilo que as pessoas fazem todos os dias. Por isso que eles dão o exemplo de um pêndulo. Vai e volta, vai e volta. Pessoas que moram, e existe, gente, em Itanhaém e vem trabalhar em São Paulo, né? Então, eles vêm naquele fretado todos os dias, vai e volta, né? Eles chamam isso de migração pendular. Geralmente envolve moradia em uma cidade e atividades profissionais em outra, né? Então, essas pessoas, elas fazem esse deslocamento diário. Pode passar. Então, nós temos aí a demografia brasileira, né, no seu contexto, e vamos ver como ela se comporta. Passada. Acabou, professora. Acabou? Ah, então tá bom. Eu pensei que tinha mais ainda, estava preparada para falar bastante. Então tá bom, gente, acabou, e a gente vai dar continuidade nas próximas aulas, tá? Alguma pergunta? Eu tenho uma, professora. Pode falar. Professora, se o agravamento populacional for muito grande, pode ocorrer de acontecer vamos supor, os políticos, a questão política do país não conseguir administrar, né? Por conta que vai faltar recursos e tal. Tem países que tem a Índia. A Índia tem muito agravamento por conta da população. Como tem muita população lá e não é um país, é um país mediano, assim, de território, acho que pode ocasionar também agravamento da política além da população, né? Por conta que vai crescendo, crescendo, crescendo e não põe fim. Isso, aí a gente fala que vai entrar em colapso, não é isso? Tem um vídeo, eu acho que é um documentário, né, que chama Caos, Superpopulação, né? Tipo assim, para mim ele já está um pouco ultrapassado, mas é uma das formas que eles mostram, né, o que aconteceria no mundo se a população continuasse crescendo, crescendo, crescendo. Né? Eu não gosto muito daquele documentário
o documentário Ilha das Flores, mas eu sei que todos os professores passam e vocês já assistiram, né? Vocês lembram desse documentário? Eu não, nunca assisti. Não lembro também, não. Né? O superpopulação, o caos superpopulação, eu acho ele mais diferente, porque ele mostra em todos os outros conceitos. Só que quando a gente fala hoje, Vitor, né, no colapso, né, a gente vai sempre trazer que a teoria de Malthus, ela não deu certo, e ela não vai dar certo, né, porque a tecnologia superou isso. Hoje, a tecnologia, ela consegue produzir alimento muito mais, né, do que a gente possa imaginar. Lembra quando a gente estudou o espaço agropecuário brasileiro? Né, a gente não vai ter falta de alimentos, porque a tecnologia consegue produzir. Né? Eu consigo produzir hoje, né, uma grande quantidade de insumos em um período de tempo muito menor. Então, é muito mais fácil produzir alimento do que uma criança crescer, porque eu tenho a tecnologia ao meu favor. Quando a gente fala no colapso, né, populacional, no caso da Índia, é um país mediano porque as políticas públicas nunca foram implementadas. Só que hoje a Índia está crescendo, né? A Índia está crescendo, acho que a quase 15% estava crescendo, porque ela pode fazer acordos bilaterais com outras potências e desenvolver a economia do seu país. Ela pode realizar acordos bilaterais e importar alimento de outros países. Agora, a demanda esse país, ele está adentrado dentro das organizações mundiais do comércio e fazer acordos bilaterais com outras nações para poder estar comprando alimento em todas as categorias. Esse país, ele está adequado dentro dos limites ambientais, porque, assim, quando a gente fala em colapso, é muito mais viável ter um colapso ambiental do que qualquer outra coisa hoje, porque o meio ambiente não se reestrutura da mesma forma. Oi. Então, no caso, pode acontecer a falta dos recursos naturais, né? Porque eu tinha visto uma pesquisa que o planeta Terra vai suportar no máximo até 10 bilhões de pessoas. Se passar disso, em 2021. Por isso que as questões ambientais é muito mais discutidas, porque o meio ambiente trabalha com eras. Enquanto a tecnologia está acelerada, um robô pode produzir alimento, por que não? Agora, o meio ambiente que trabalha com eras de milhões e milhões de anos, será que esse meio ambiente vai se reestruturar na mesma proporção? Isso não é só na Índia, é no planeta inteiro. Porque quanto mais pessoas, mais precisa tirar do planeta, né? Mais precisa tirar do planeta. E dá agravamento nos recursos naturais. Isso, então vocês entendem que as políticas públicas elas têm que trabalhar em conjunto o social, o ambiental e o político, ou o econômico ao mesmo tempo, junto com o tecnológico, no caso do Brasil, né? Nós temos infraestrutura, tanto que no agronegócio nós somos topes de linha. Nós estamos aqui numa zona tropical, onde nós temos uma biodiversidade inagualável, em qualquer lugar do mundo. O Brasil se supera em tudo. Né? É tanto que o Brasil é fornecedor de alimentos para o mundo inteiro. Mas será que essas nações, elas estão alinhadas com o Brasil? Ou elas vão oferecer esse mesmo retorno para que o Brasil continue mantendo, né, a população mundial alimentada? Porque o Brasil alimenta a Europa, o Brasil alimenta a Ásia, o Brasil alimenta parte aqui da América. Será que o Brasil vai suportar tudo isso? Por quanto tempo o nosso meio ambiente vai aguentar? Já pararam para refletir sobre isso? Muitas vezes. Tecnologia nós temos, isso é fato. Se nós não temos, o mundo tem, nós podemos comprar. Mas e o meio ambiente? Entendeu de onde vem o colapso? É complicado, né, professora? Mexer com essa coisa de pessoa entrando, pessoa saindo toda hora. É um assunto bem complexo, né? É um assunto complexo. E assim, quando a gente fala, né, planeta, nós não vivemos em outro planeta. Não dá para dizer, olha, não dá para habitar mais a Terra, põe essa população lá em Marte. Não dá. Né? É por isso que a gente prega sempre nessa questão ainda, estou pensando. De ecologia, né? Não é a questão de ecologia.
né? Por quê? Porque a gente tem que pensar em um planeta para nós e para gerações futuras ainda. E olha que vai ser, como o Vitor falou, vai ser muita gente no mundo. Não vai demorar muito, nós vamos ter aí 20 milhões de pessoas no mundo. Porque, ó, o Brasil, eu estava vendo pelos dados do censo, né, nós estávamos, no último censo, com 190 milhões de habitantes. Faz 2 anos que nós tínhamos 204 milhões de habitantes. O ano passado, no final do ano passado, nós tínhamos 208 milhões de habitantes. Nós já estamos com 210 milhões de habitantes no Brasil. Só no Brasil. Então, veja como vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. E no mundo, que quando a gente pega Índia, China, esses países têm uma população em ritmo de crescimento maior que a nossa. Os países africanos, eles vêm crescendo em nível maior que a nossa. Oi, Vitor. A Índia e a China já chegou no bilhão já, que eu falei. A China tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, se eu não me engano, está em quase 1 bilhão e 400 milhões já. E a Índia é previsto para superar a população da China. Professor, e é muito engraçado, né? A Rússia que tem o maior território, muito maior que eles, tem muito menos pessoas, né? Sim, e a Europa já está na transição demográfica há muito tempo, né? Então, assim, é um estudo complexo, mas é um estudo bacana e, assim, traz reflexões para a gente entender essa dinâmica, né, de pessoas. Professora, então é tipo como se fosse uma questão de consumismo, então, né? Porque em relação à teoria de Malthus, seria uma superpopulação que não consegue produzir o quanto consome. Aí entra em colapso. Isso. Mas, assim, a crítica sobre a teoria de Malthus é porque ele só condena o pobre, né? E, na verdade, a questão não é o pobre, né, ser ocupado de estar no planeta ou consumir a produção de alimentos porque ele faz filho, e sim porque naquela época, né, não tinha também tecnologias para isso e não tinha políticas públicas voltadas para que o pobre tivesse a condição ou o acesso de sair daquela situação. Então, naquela época, a gente estava vivendo lá o período da Revolução, né? Então, era viável condenar o pobre, mas é a mesma coisa de você condenar. Gente, eu não sou, né, como é que eu posso dizer, militante, né? Mas, assim, como você vai condenar o escravo ou o remanescente do escravo se ele viveu na escravidão e quando chegou um certo período, olha, a partir de hoje você não é mais escravo, você vai viver sua vida, comece do zero. Ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que buscar meios, só que não foi dado meios para ele. Então, leva um tempo. O pobre, naquela época, né, da Revolução, ele tinha saído do feudalismo. Então, ele saiu lá do senhor da fazenda, do senhor feudal, olha, a partir de hoje você não é mais servo, porque a Europa está voltada para a economia da indústria, né? Como a gente fala, a industrialização estava remanescendo. Então, dá para condenar, olha, pobre não faz filho porque o alimento pode faltar para todos, e nós ricos não podemos. Entendeu? Não dá condição de acesso para que esse pobre possa também ter uma condição igualitária. E não condena, olha, se vocês continuar fazendo filho, todos vai passar fome. Se vocês continuar fazendo filho, não vai ter lugar para onde nós vivermos. O mundo vai entrar em colapso. Dá condição. Entendeu? Então, eu acho que igualdade é nesse sentido. Me dá a condição de sair de onde eu estou. Só que não me condene. E o que Malthus fez? Ele condenou. Ele não deu condição. Ele não mostrou caminhos. Entende? Ele jogou o questionamento e não deu a solução. Exatamente, porque se eu quero criticar, legal, eu estou te criticando, mas segue esse caminho que você vai sair disso. Ele não, ele só criticou. Entenderam? Entendi. Mais alguma dúvida? Sim, entendemos. Mais alguma dúvida, gente?
Passou a Não? carreta aí, professora? Oi? Passou a carreta aí? Você viu? A minha casa de frente para a rua aqui é uma loucura. Tá bom, gente? Aí a gente vai discutindo. Você colocou, Daniel, os slides lá no grupo do segundo? Eu vou postar agora, professor. Ah, por favor, eu disponibilizo para vocês então, tá, gente? Nos outros no grupo, tá bom? E qualquer dúvida, Tá pode bom, me professora. chamarem aí, tá bom? Professora, Oi. uma vez eu estava vendo um negócio que o número de nascimentos era menor que o número. Tinham mais idosos que o número de nascimentos. Na Europa é assim. Aham, e aí falava assim que o governo ficava endividado porque ele tinha muita. Ele tinha que pagar muita coisa. Esqueci o nome dos idosos. Tinha que pagar o dinheiro para os idosos. Ah, agora. Aposentadoria. Oi? Aposentadoria. Isso, obrigado. Tinha que Providência pagar social, muita aposentadoria, mas não tinha jovem para trabalhar. Isso seria, isso. então, um exemplo de É, demografia? Lápis. a gente chama isso transição demográfica. A gente vai estudar esse contexto lá em pirâmide etária, né? E a gente vai ver a pirâmide etária brasileira e a europeia. Então, quando a população, né, ela já passou por esse período, o governo precisa investir mais em políticas voltadas para o idoso do que em políticas voltadas para a criança e o jovem, né? E isso não é legal, né? Porque o idoso não trabalha mais. Aí entra em nossa última aula desse bimestre, que vai ser a PEA, né, que é a população economicamente ativa. Quando a população é inativa, ela já não está mais gerando produção, né? E um país não se sustenta sem produção, né? Porque é o trabalho, é a força do trabalho, é o emprego que vai gerar renda para que o governo administre, porque a renda é da população. O governo só administra por meio desses dados estatísticos em qual setor ele vai investir ou qual é a prioridade de investimento, entendeu? Agora, no caso da Europa, a população lá já é velha, então ela já contribuiu, ela não está mais contribuindo. Então, cabe ao governo o quê? Manter aquela população. E para um país não é saudável, porque só está tirando, não está entrando. Entenderam? É tanto que alguns países da Europa, eles pagam para as famílias terem filhos. Esse exemplo seria até contrário o de Malthus, né? Porque ele fala que se os pobres tiverem muitos filhos, aí vai acontecer esse colapso. Só que se não tiver também, aí acontece isso com o governo. Exatamente, é inverso. Professora, tem que sempre ter um meio termo, né? Não pode. Tem que ter um controle, senão. O equilíbrio. Vocês vão ver isso lá em pirâmide etária, né? Quando a gente for estudar. Pirâmide etária é a base de tudo isso, né? O país, né, de acordo com a sua pirâmide, ele mostra o seu índice, né, de crescimento, o seu índice econômico e o seu índice de sustentação de infraestrutura. Não pode nem ser pobre demais e nem também é bom ser como a Europa, que são países ricos, mas que já estão vivendo a fase, né, ultrapassada. Então, eles têm tudo, mas eles não têm o que sustenta uma nação, que é o que o Daniel falou. O governo tem que tirar, porque a população não mais contribui. E, além de outro problema da Europa, é que são países tristes, no caso da Itália. São, assim, imagina uma casa que só tem idoso, né? Então, a gente fala que é lá triste, né? Onde não tem criança, onde não tem jovem, não tem alegria, não tem vida, porque o idoso, ele já passou dessa fase. Imagina uma casa só de idoso. Pensaram nisso? Professora, chega a ser irônico, né? Por conta que muitos países subdesenvolvidos tem muitas pessoas jovens que estão passando por dificuldade e tem países que estão tão desenvolvidos que não tem nem mais jovem. Então. Chega a ter uma qualidade de vida tão alta que não que as pessoas ficam o Brasil velhas. está caminhando para isso. Né? Em 2050, a nossa pirâmide etária vai estar invertida também. Até porque as mulheres estão tendo hoje. Até porque esse idoso europeu, ele viveu para gerar riqueza para o país dele. Sim. Aí hoje ele está desfrutando do trabalho dele, que foi um fruto passado. Só que para o governo não é bom.
Por isso que até mesmo outros países investem nos estudos do intercâmbio, né? Para Isso. trazer jovens de outros países para o seu. Isso. Eu não lembro qual era o país europeu que ele estava pagando não sei quantos mil dólares para os casais que fossem ter filhos lá, entendeu? Pela deficiência mesmo que eles têm já do número de crianças, né, e do crescimento da população. Professora, tem até conhecidos meus o Canadá, né, que saindo do contexto europeu, né, o Canadá tava logo mandando e-mail para umas pessoas, aí uns conhecidos meus receberam esse e-mail lá de Quebec, que era uma empresa que queria investir em brasileiros, que eles estavam querendo ensinar francês, ou se não inglês, né, que era para eles ir para lá e estudar lá e lá eles trabalharem naquelas empresas. Uhum, porque a mão de obra também é uma defasagem para eles, né? Não é só a questão do crescimento da infraestrutura, a mão de obra. É por isso que as políticas de intercâmbio, né, elas acabam sendo facilitadas com muitos países aqui do Brasil, por N motivos, né? Porque o Brasil é um país pacífico, porque o brasileiro, quando vai para lá, é naquela condição mesmo de ir oferecer aquilo que o país está necessitando, né? Então, eles acabam facilitando, tanto para trabalho, quanto para intercâmbio cultural e estudantil. Né? Então, Professora, eu fui pesquisar essa empresa aí, e aí o motivo deles estar contratando brasileiros é que eles falaram que os brasileiros aprendem francês mais rápido, porque o brasileiro ele tem mais empenho, sei lá. Foi alguma coisa assim que eu tinha Aí visto. entra de novo os dados do IBGE, né? Nós somos, né, a população do mundo que é multiétnica e a população que traz assim uma dimensão que nenhuma outra do mundo tem. É que o Nenhuma. pessoal quer sair tanto daqui que aprende rapidinho, né, professor? Hã? É que o pessoal Então, quer sair tanto daqui que aprende rapidinho as coisas. Exatamente. E brasileiro é bicho danado, né? Não tem uma nação igual a nós, gente. Pode dá ter aquele certeza. jeitinho, não? Não, o jeitinho brasileiro é só nosso. Isso é muito bom. É bom para algumas coisas, para outras não, né? Não, Fazer as gambiarra da vida. nós estamos falando no quesito positivo, né? Porque nós somos filhos do dono do mundo, gente. Né? Não é não? Deus é brasileiro, então já viu como é que é. Então. Então, né? Então tá bom, gente. Aí na próxima aula nós vamos estudar especificamente a população brasileira, tá? Ok, então. Eu Tá bom, aguardo professor. vocês, tá bom? Ok, professora. Um beijo no coração de todos e até Obrigado pela Beijo, aula. professora. Obrigada. participem da prova, tá? Obrigada pela aula, professora. Obrigada eu, Obrigado tá? pela aula, professora. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Boa Não Tchau. aula. esquece de parar de Tchau, gravar, professora. professora. Obrigada. Eu vou parar já. Obrigadão, professora. Tchau, tchau. Beijo, Até a próxima. tchau.